Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer a pintura de mais um coelhinho. Hoje nós vamos pintar esse aí, coriando esses ovinhos. E eu vou iniciar a pintura por esse fundo. Eu vou passando incolor na região onde eu quero fazer tipo um céu, bem suave lá atrás. Vou passar uma camada de incolor com o pincel maior, o pincelzinho número 18. Depois de umedecer esse tecido com esse incolor, eu vou vir com um pouquinho de turquesa e vou sair espalhando por essa região. Você pode estar usando aí o azul caribe, azul celeste, qualquer um azul que seja clarinho. O azul bebê ele é muito suave, um azul que apareça mais. Até mesmo azul cobalto turquesa, mas que seja numa quantidade bem pouquinho, uma sujeirinha de pincel, tá? Eu tô usando turquesa. Só vou deixar bem marcadinho a parte de baixo e para cima eu vou deixando bem mais suave. Eu vou esfumaçando isso aí em cima desse incolor que eu coloquei. Essa região eu tô passando incolor, mas veja que já vai mostrando um pouquinho do turquesa devido ao meu pincel tá sujo com essa tonalidade. Vou espalhando bem. A ideia é que fique bem suave essa região aí de cima e a parte de baixo fique mais escurinha mesmo. Esses lugares em volta dessa fita e desses ovos eu vou escurecer mais um pouquinho. A parte de cima você vai pegando o incolor para você ir ganhando o tom bem mais suave e sumindo, esfumaçando aí para cima do branco do tecido, viu? Esse outro lado eu também vou passar o turquesa. A minha pintura para esse paninho de prato será lado a lado, tá? A parte do lado esquerdo, o coelhinho vai estar encostado em uma madeirinha e esse lado direito vai ficar aparecendo esse tom turquesa, como se fosse um céu lá atrás. Veja que a parte de baixo eu deixo mais tinta, mais turquesa, a parte de cima eu vou sumindo essa tonalidade. Pincelzinho grande vai lhe ajudar a fazer essas emendas sem deixar manchas e o incolor também ajuda nessa hora. Terminada essa parte, a gente vai deixar assim. Depois a gente volta para fazer mais algum detalhe depois de terminar a pintura de um todo. Como pode colocar algumas flores, alguns raminhos de mato, coisa assim. E dessa forma eu vou deixando essa parte do fundo. Agora eu vou encher com... Gente, isso é uma mistura que eu tenho aqui. Ela é uma mistura de marrom com siena natural. Você pode estar usando marrom puro, você pode estar usando siena natural puro. De preferência, encha isso aí com siena natural e depois você vem manchando com marrom, com terra queimada, ou com preto, com sépia, com alguma cor assim, para dar uma ideia de que é uma madeirinha. Mas para todo caso, eu vou logo encher todo esse espaço aí lateral, onde o coelhinho tá apoiando a mão, saindo de trás e apoiando a patinha, né? Com essa misturinha, com essa minha misturinha. Se você quiser chegar próximo a esse tom, tanto você pode fazer uma mistura aí na sua casa, metade por metade, quanto você pode passar tudo siena e depois vir com o marrom dando uma manchadinha aí em cima, tá bem? Eu tô usando, gente, o pincel grande, aí o pincel número 18, para encher rapidinho o espaço sem detalhe. A parte de cima eu vou esfumaçar. Vou usar um pouco do incolor para me ajudar a sumir esse tom em cima do meu tecido. A parte de baixo eu vou deixar bem preenchido mesmo, bem cheinho com esse tonzinho, com essa misturinha, tá? Vou encher todinho. Essa tinta já lembra um marrom, então não vai dar para eu fazer os detalhes de madeira aí com o próprio marrom, porque aí ficaria, sumiria aí em cima, não ia aparecer direitinho, ia ficar muito suave. Então, eu vou pegar o preto para detalhar essa madeirinha. Olha só, vou enchendo bem a parte de cima
eu vou lavar o pincel, pegar um incolor e dar uma apagadinha nela em cima do tecido, porque eu não vou subir demais esse desenho, né? Vai parar por aí. Vou só apagar um pouco aí em cima, é um incolor que eu tô usando, tá? O pincel tá limpinho, eu lavei ele. Aí eu vou esfumaçar essas minhas tintas aí em cima, para dar uma apagada mesmo em cima do tecido, dar uma sumida em cima desse branco desse tecido. Eu preciso que ele pare aí, que meu desenho pare aí, eu não vou além disso. Já vou pintar lado a lado, tá vendo meu paninho de prato? Não vou subir muito também. Agora eu vou pegar essa misturinha, vou melhorar esse contorninho aí em volta, vou deixar bem certinho. Olha só, é bom, primeiro a gente fez a pintura dele inteiro, depois é bom a gente vir dando uma corrigidinha, se ficou um pouquinho torto, se ficou um pouquinho manchado. Esses acabamentos, eles são essenciais de serem feitos com cuidado para a gente não deixar a nossa pintura feia. Passei uma manchinha, as manchinhas com marrom e agora com o preto eu vou acentuar os pontos que eu quero que deixe parecendo madeira. A gente sai fazendo uns risquinhos por esse espaço, olha, uns risquinhos que eu vou puxá-los na vertical para ir dando a ideia de uma madeira aí. Olha só. Vou riscando tudo isso em alguns pontos. Cuidado para você não colocar manchas demais, marcas também demais, né? Dando a ideia de madeirinha, não precisa muito. Veja que já traz pra gente aquela ideia de que é uma madeira. Tô colocando aí uma sombra, colocando uns espaços como se tem umas profundidades maiores, uns detalhes maiores para o risco dessa madeirinha. E vamos então para a pintura do coelho. Para o coelho, eu vou começar logo pintando essa região aí de dentro. Vou passar uma base com incolor. Depois de encher isso aí com incolor, eu venho com o rosa chá, para eu colocar nessa parte de dentro da orelhinha. Olha só as bases que eu tô fazendo, vou fazer logo nas duas, com incolor. Vamos pegar o rosa chá e vamos sair escurecendo um pouco, passando um pouco para essa região de cima e esfumaçando para baixo. Eu não quero deixar uma pintura muito forte, muito escura. Tá vendo? Eu tô fazendo aqui um esfumaçado. A parte de cima, a região de maior sombra, mais tinta, e a parte de baixo, mais suave essa pintura. A gente vai aproveitar esse incolor para esfumaçar esse rosa chá aí em cima, viu? Vamos deixando bem suave. Se começar a ficar um pouco manchado, você achar que tá manchando, você pega um pouquinho mais do incolor, que ele vai lhe ajudar a tirar as manchinhas. E esse é o objetivo, a parte de cima sombreada, a parte de baixo com bem mais luminosidade. Seguindo com a nossa pintura, eu vou, olha, gente, passar um pouquinho, bem pouquinho, fazer uma sombra aí embaixo. Para essa sombra, você pode estar usando terra queimada, você pode estar usando rústico, marrom, tons mais assim, tons mais fortes. Não use o vinho, não use o púrpura, para não ficar muito, vamos dizer que muito rosa, um rosa muito mais forte do que esse que já está aí, viu? Eu tô passando aí um pouquinho de rústico. Vou passar nessa linha aí em cima, vou puxar um pouquinho para baixo, esfumaçando só no meu ponto de sombra assim mais marcado, ponto de maior profundidade. Pincelzinho número 8, bem cortado, lixado. E agora, eu vou começar a pintura das orelhas, mesmo a parte de cima das orelhas, né? A parte maior. Eu vou encher essa região maior, peguei aí o meu pincel número 18, para ser mais rápido, com o incolor. Vou passar uma camada de incolor por toda essa região. Vou pegar o branco depois e vou passar em cima disso aí. Por que eu não passei diretamente o branco? Porque
O incolor, ele vai me ajudar a puxar mais rápido esse branco, deixando mais suave. Depois eu querendo colocar aí uma luminosidade, se fosse o caso, que eu não vou colocar, até apareceria melhor. Mas no caso, eu vou usar o incolor para facilitar essa minha pintura, para que torne-se mais rápido o enchimento do espaço e para que não fique manchinhas. Uma vez que eu estou usando uma sacaria muito grosseira, me ajuda a espalhar mais fácil esse branco aí em cima. Com o pincel 18 mesmo, eu vou continuar esse trabalho. Eu vou terminar de encher isso aí com branco. Vai ficando, a pintura vai ficando mais homogênea, mais rápida. Com a ajuda desse incolor, né? Que é o clareador de tinta para tecido ou incolor. Você procura, para você comprar, você procura como incolor ou como clareador de tinta para tecido. Depois de encher toda essa região aí dessa orelhinha, aí a gente vai colocar o cinza. Você pode estar usando o cinza, um cinza lunar, o cinza chumbo, aquele que você tiver aí na sua casa. Eu tô arrumando aí os cantinhos com o branco, peguei o pincelzinho menor para eu arrumar essas laterais, as bordas do meu desenho. E agora eu vou pegar o cinza chumbo. Ele é mais escuro, então ele vai marcar mais esse branco, vai ficar melhor para minha pintura. Mas se você não tiver ele, tiver outro tom de cinza, use, vai ficar bom também, viu? O cinza ônix, ele é meio esverdeado, aí eu não aconselharia. Mas o cinza ou cinza lunar vai ficar bom também aí. Olha só os pontos que eu vou escurecendo. De início, eu vou me preocupar mais com uma sombra. Depois, eu vou usar ele mais alongado para fazer uma pelagem. Olha só. Nessa hora, você pega a tinta só de um lado do pincel. Aí, você vai puxando ele assim, mais longo, puxando e levantando, como se você estivesse fazendo uns matinhos, umas folhagens mais alongadas. E vai ficando riscadinho. De início, a gente vê que tá meio sombreado, não é? Não tá muito marcado esses risquinhos. Mas depois a gente vai acentuar isso aí. Olha só. Vou puxando para fora, eu vou puxando para dentro. Importante é que você vá deixando assim, bem regular, e os pelinhos passando mesmo, tanto para o lado de fora quanto para o lado de dentro, para dar a ideia de que tem uma pelagem aí, e uma pelagem, por sinal, bem irregular, não é aquela coisinha muito penteada não, bem despenteado mesmo. Fiz um contorno com o cinza chumbo aí embaixo. Você pode pegar um pincelzinho aí número 4, por exemplo, e puxar uns risquinhos aí também, viu? Pincel número 4, número 2, aquele menorzinho, como os pelinhos seriam menores, então ficaria bom também embaixo com um pincel menor para fazer pelos menores. Aí eu vou puxar um pouquinho de pelinhos também com o branco mesmo, caindo para cima desse rosa. E nessa hora você puxa para os dois lados. Eu sei que tem muito branco aí, mas na sua casa, talvez você não esteja vendo, o vídeo não dê para perceber, mas a gente vê os risquinhos com o branco também caindo para fora, viu? Fica marcadinho. Pode fazer vários risquinhos. Aí já veio uma sujeirinha de tinta do cinza, cinza chumbo que eu peguei. Aí já fica mais marcadinho. Olha só, vamos marcando para essa região que vai encostando atrás, que vai ficando atrás da outra orelhinha. Olha, gente, eu passei o incolor por toda essa região aí da minha orelhinha. E tô passando agora o branco aí em cima. É como se eu umedecesse o meu tecido, não é, com esse incolor e viesse pintando com o branco agora aí em cima. Vou encher mesmo, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, deixar bem cheinho. Igual fizemos com a outra, tá? Vou passando, olha, passando o branco com um pincelzinho grande. O pincel grande, nessa hora, ele ajuda a gente, quando a gente vai pintar um espaço assim,
Ajuda a gente a emendar melhor a tinta, as tintas, a preencher melhor e mais rápido o espaço. Principalmente que eu coloquei, né, uma base aí com incolor. Então, esse branco ele vai espalhar e se unir melhor a esse incolor que tá aí embaixo, com um pincel maior de pelinhos mais macios, mais alongados. Agora, já estou colocando o cinza chumbo para essa região aí, espaço de sombra. Veja que de início eu encho, faço todo o fundo com o branco e esse incolor. Depois eu venho colocando sombras no meu desenho, os pontos de sombra. Só depois eu venho fazendo esses risquinhos, esses pelinhos assim mais alongados por cima. Primeiro a gente deixa tudo prontinho, aí depois a gente vai brincar um pouquinho com formando essas pelagens. Olha só os pontos onde eu tô distribuindo esse cinza chumbo. Lembrando que se você não tem o cinza chumbo, pode estar usando aí o cinza lunar, o cinza mesmo, cinza puro, viu? E para todo caso, você também pode estar fazendo um cinza. Pega uma porçãozinha de preto, o branco e faça um cinza, que você terá também um bom resultado. Aí você pode fazer ele mais escuro ou mais claro dentro da sua necessidade. Aí eu já vou começar a riscar um pouquinho. Para os meus risquinhos, eu gosto de pegar a tinta só de um lado do pincel e passando esses risquinhos assim, deixando cair para o lado de fora do desenho, para cima do desenho. Lugares fica mais que um esfumaçado, lugares fica os pelinhos assim mais formados. Se a sua tinta tiver muito dura, você pode separar uma porçãozinha, colocar uma gotinha de água que vai lhe ajudar para fazer esse trabalho, viu? Olha só, vou riscando tanto para dentro quanto para fora. Essa parte aí eu já não vou colocar risquinhos assim muito formados. A gente pode vir depois com um pincelzinho chato, número 4, e fazendo os risquinhos menores. Agora, para essa região de cima, aí sim eu vou deixar risquinhos bem maiores. Esses risquinhos você pode estar melhorando eles, se eles estiverem muito apagados para o seu gosto, com o pincel número 0, viu? Aquele pincelzinho redondo número 0 vai lhe ajudar nessa hora. Vou puxar mais bastante risquinhos aí. Veja que a outra orelhinha, ela tá bem mais marcada que essa. Eu tô com muita tinta aí em cima, os risquinhos, eles estão com dificuldades de serem feitos, de ficarem formados. Mas se isso estiver acontecendo com você, você deixa secar um pouquinho, fica mais fácil, tá bom? Agora eu vou riscar, fazer o contorno daquele risquinho que tinha aí. O branco não apagou os meus risquinhos, ainda dá para eu ver com tranquilidade. Vou puxar como sombra nessa região do focinho. Vou puxar também uma sombra, um contorno assim bem espalhado para essa lateral da cabecinha. Escurecer embaixo da orelhinha. Nessa região, você pode deixar até um pouco assim mais marcado, não emendar demais, deixar mais riscadinho, porque é uma pelagem aí, não é? Então, cabe você deixar mais riscadinho mesmo, viu? Não precisa se preocupar em emendar demais, mas também depende do seu gosto. Se você gostar dele mais emendadinho, pode emendar. Aí, eu vou puxar uns pelos bem mais alongados, como se fossem uns cabelinhos mesmo assim, bem mais formados, saindo de cima dessa cabecinha, de entre essas orelhinhas. De início, eu tô colocando só essa sombra mais manchada e mais marcada. Vou escurecer também essa região que ele se encontra atrás dessa madeirinha. Ele tá escondidinho atrás da madeira. A parte que o braço encosta na cabecinha, a gente também pode fazer uma sombra aí, olha, viu? A extensão da mãozinha ou da patinha e do bracinho. Escurecer um pouco por toda essa parte aí de baixo. Esse cantinho aí do ombro. Vou misturar bem essas tintas, aí não vai ter risquinhos. Vai ser um espaço mais de sombra,
De fato, a gente tá fazendo, fez a nossa base, agora a gente tá fazendo as nossas sombras. Olha só os espaços que eu tô escurecendo um pouco. E depois eu venho fazendo os risquinhos onde couber. Essa região aí, embaixo, a gente sai escurecendo, porque a gente vai fazer essa circunferência lembrando o narizinho dele, né? O focinho do animal. Então, do lado direito, do lado esquerdo desse focinho, eu vou colocar um pouquinho de rosa chá e vou espalhar aí, deixando uma bochechinha mais rosada. Olha só, pode espalhar bem esse rosa, tá? Pode crescer um pouquinho mais. Deixa ele bem espalhadinho, não deixe uma concentração de tinta muito forte desse rosa nessa região central não, tá? Vamos deixando apenas aquela bochechinha rosinha. Se você quiser deixar cair um pouquinho desse rosinha para cima da parte esbranquiçada desse focinho, você também pode deixar. Eu vou marcar um pouquinho mais, aí esse lado direito ele aparece menor, não é? Esse lado esquerdo a gente pode usar mais, espalhar mais esse rosa, crescer ele mais. Veja que eu deixei o rosinha aparecendo bem, porém bem esfumaçado, de uma forma suave. Essa região aí na parte de baixo, a gente perde o focinho nessa sombra que tem aí embaixo. Não precisa deixar muito desenhado, não. Vou escurecer um pouquinho mais. É uma região voltada para o chão e esférica, que cabe uma sombra mais marcada. Aí, eu já vou puxar, gente, pegar o pincelzinho número 6, mais lixadinho, aquele mais acabadinho, tinta só de um lado, para eu puxar esses pelinhos, esses cabelinhos assim mais alongados, saindo, caindo em cima da testa, saindo de entre as orelhas, vamos assim dizer, né? Você pode puxar vários, em todas as direções, olha, tá vendo? Tanto para baixo, para o lado esquerdo, lado direito. Se essa orelhinha não tivesse aí dessa forma, poderíamos puxar também para cima, em todas as direções. Vou deixar bem marcadinho esses pelinhos. Se ao acaso tiver muita tinta aí no seu desenho, tiver difícil de colocar, deixe secar um pouquinho para você colocar depois. Em cima desse focinho, eu também vou colocar uns risquinhos. Vou colocar eles menores, mais esfumaçadinhos. Se tiver ficando muito apagadinho, pegue um pincel menor, número 0, e dê uma arrumadinha para que eles fiquem mais marcados. Essa lateral eu vou só manchar um pouquinho, deixando um pouquinho riscado mesmo, dando uma ideia de pelagem. E a gente vai começar a detalhar um pouco mais isso. Aí eu tô puxando os risquinhos laterais, que vai cair para cima da orelha, para o lado de fora do nosso desenho. Para cima da cabecinha você também pode puxar. E são risquinhos menores, bem menores do que esses que nós colocamos para cima da testa do coelho. Olha só, vamos puxando aí vários. Veja que eu puxei tanto para cima da cabecinha quanto para o lado de fora do nosso desenho. Aí, eu vou pintar o narizinho. Vou encher todo o espaço do nariz com rosa escuro. A gente vai marcar bem isso aí. De início parece até um pouco perdido esse rosa escuro em cima de todo esse branco, até porque o branco está bem úmido e esse rosa vai se mesclando, ficando mais suave, mais clarinho. Você pode encher todo o espaço com ele, depois a gente vai escurecer um pouco e também trazer um pouco de luminosidade. No espaço de sombra, essa região aí embaixo, eu vou colocar um pouquinho do preto mesmo e vou esfumaçar para cima do rosa escuro. Isso aí é o rosa escuro que eu usei. Para a orelhinha e para o rosa da bochechinha, eu usei o rosa chá, viu? Aí eu vou fazer a marquinha da boquinha dele. Uma boquinha bem expressiva. Ele tá aí curiando esses ovinhos. Vai ser tipo o desenho de um pinguinho de água. Tem aquela pontinha bem fininha e essa região de baixo fica bem arredondada.
Pode fazer um contorninho embaixo também da boquinha. Contorninho fininho. E os olhinhos, você pode estar fazendo só uma pinceladinha para cada lado, com o preto mesmo. Olha só, vou arrumando aí, mas é só uma pinceladinha de um lado, uma pinceladinha do outro. Só tome o cuidado, se necessário for, pegue um pincel número 0 para deixar as laterais bem feitinhas, assim mais arredondadazinhas, né? E também você observa para ver se ficaram razoavelmente do mesmo tamanho, se não ficou um maior que o outro, formato muito diferente um do outro, enfim, a gente tenta fazer o mais parecido possível. E como eles são olhinhos assim, que dá pra gente colocar um brilho, né? Pequenininho, mas não é tão pequeno. Então, a gente pode clarear um pouquinho, colocar um pouquinho de branco como luminosidade, ou apenas um brilhinho, um pinguinho de branco. Eu tô só arrumando, tentando deixá-los mais parecidos e num tamanho semelhante. Fiz uso do pincel número 2 para isso, pincel chato número 2, mas eu vou dar uma arrumadinha com o pincelzinho número 0 e puxar uns cílios. Olha só, 3 para cada lado. Do outro lado, aqui ó, o contorno embaixo da boquinha, do outro lado eu vou fazer sem gravar porque eu precisei colocar a mão na frente, a posição não tá boa. Aí eu vou colocando luminosidade, brilho em cima do narizinho, uns brilhinhos no olhinho, uns pinguinhos, tá vendo? Com branco. A gente tenta fazer o mais parecido possível. Fora isso, eu coloquei também uma sombra do lado direito do narizinho, viu? Vamos pintar então agora o bracinho. Para o bracinho, eu vou encher isso aí tudo com incolor e branco. Passar uma camadinha de incolor, depois eu venho com o branco preenchendo. A pintura disso aí não é diferente, é igual a cabecinha, as orelhas, é tudo do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou enchendo tudo isso aí, primeiro com incolor, depois com o branco, deixar todo assim esbranquiçadinho. Agora eu venho com o cinza chumbo, colocando as sombras necessárias para esse bracinho. Olha só, a gente vai distribuindo, pincelzinho número 6, que eu tô usando pincelzinho menor, mas nada impede de você estar usando aí o pincel número 8, até o número 10 dá para você fazer, porque esse bracinho ele é bem grande. Outra coisa, o tamanho do meu risco é esse mesmo. Eu pintei de um lado ao outro e então o acabamento acabou aí, né, o meu tecido mesmo. Eu passei o risco fazendo a finalização dele assim, aparecendo só esse pedacinho desse bracinho e parte desses ovinhos. Os ovinhos também eu não coloquei inteiros. Olha só, na parte de cima do ombro, eu tô puxando umas pelagens mais arrepiadinhas em todas as direções. Para essa patinha, eu vou escurecer entre esses dedinhos, fazer uma sombra. Eu fiz também a separação, uma sombra, uma separaçãozinha do braço e do antebraço. Para essa parte de baixo da patinha, do bracinho, eu vou acentuar um pouquinho de sombra, olha. O dedinho, a sombra mais acentuada da parte de baixo. Esse cantinho aí, entre a patinha, encostando na patinha, também vou colocando um pouquinho de sombra. Tudo bem suave, tá, gente? Não precisa ter uma sombra muito forte para essa pata e esse braço, não. Vou marcar bem essa separação aí. Ou seja, eu vou escurecer direitinho essa região depois do bracinho, a cabecinha dele, abaixo da boquinha por aí. Se você achar que borrou um pouquinho ou que tá claro ainda, que tem pouca sombra, coloque um pouquinho mais do cinza, para ficar mais forte, mais marcada essa separação. Olha só, as separações dos dedinhos, bem marcadinha. Não precisa riscar muito essa região de braço, não. Pode deixar assim mesmo, viu? Agora, eu vou começar com a pintura do ovo. Para esse ovinho, eu também vou fazer o mesmo processo. Eu vou começar enchendo com o incolor, porque eu quero pintar ele com verde bandeira. O verde bandeira é um tom bem forte. E eu passando primeiro esse incolor, vai ficar mais suave. Veja só, eu vou fazer o contorno em volta todo com verde bandeira.
E para o centro, eu vou aqui esfumaçando essa tinta. Vou puxando ele para cima desse incolor, deixando mais suave. Em resumo, as laterais, em volta de todo esse meu desenho aí, vai ficar mais escurinho e a região central ficará bem suave. Olha só. Vou pegando o verde bandeira, colocando uma quantidade maior na lateral e esfumaçando para o centro onde está cheio do incolor. Para essa região de dentro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vai ficar como uma sombra, vai ficar mais forte, o verde bandeira bem mais forte. E a região central, eu vou só esfumaçar esse tom escurinho aí em cima do incolor que já havíamos colocado. Se eu achar que tá manchando um pouco, então eu volto, pego um pouquinho mais de incolor, não precisa lavar o pincel, que vai me ajudar a espalhar melhor essa tinta, tá? Olha só, as laterais escurinhas e a região central com mais luminosidade. A continuação da pintura desse ovinho será do mesmo jeito. Irei passando o incolor por toda essa região onde eu vou passar o verde bandeira. Passado essa camada de incolor, eu vou vir fazendo o contorno com o verde bandeira e esfumaçando ele em cima do incolor, deixando a região central mais clarinha. Olha só, vou deixando as laterais mais escuro, verde bandeira mais marcado, e para o centro eu vou esfumaçando ele, ficando um tom mais suave. Vou fazendo os contornos de toda a região, tanto do lado de fora, quanto embaixo do laço, no encontro de um ovinho com o outro. Eu vou marcando aí bem mais forte com o verde bandeira. Só essa região mais aberta, mais afora, olha, que eu vou deixando, né, mais livre, que eu vou deixando ele esfumaçado assim num tom mais suave. Eu passei o incolor aí com o pincelzinho número 8 para fazer esse contorno, esses detalhes com verde bandeira. Eu usei um pincel número 6. Você use aí em sua casa um pincel que você se sinta bem em trabalhar com ele, que esteja lixado, que esteja cortado, conforme você tenha mais facilidade para trabalhar. Esse daí é um pincel número 14. Vou espalhar o incolor. Você pode estar usando o pincel número 8, número 14 para espalhar esse incolor. Não tem importância se ele passar um pouco para fora ou para cima do lacinho. O restante do meu ovinho eu vou pintar do mesmo jeito, colocando aí essa camada de verde bandeira e espalhando em cima desse incolor. A minha prioridade é fazer direitinho esses contornos para não ficar borrado. E então, apenas esfumaçar essa tinta em cima desse incolor. Não vou colocar mais luminosidade, ficará assim mesmo. Fora isso, vamos então pintar esse lacinho. Para esse lacinho, eu vou encher ele todo com o tom uva. Vou encher todinho, sem nenhuma preocupação. Ainda dá para eu enxergar os meus risquinhos. Então, eu vou pegar o branco e vou fazer as luminosidades. A parte da fita que está em cima, eu deixo com um pouco mais de branco, né? Eu vou colocando o branco, fazendo os contorninhos, espalhando esse branco como luz aí em cima. A parte que está por baixo, eu já deixo uva como a sombra mesmo. Eu não vou colocar outro tom de sombra aí não, viu? Na verdade, a gente vai trabalhar só o preenchimento dessa fita com o tom uva e luminosidade com o branco, apenas isso. Essas regiões assim mais livres da fita, eu vou colocar luminosidade, principalmente para o centro da fita, deixando com... Pode deixar até um excesso se você quiser, viu? Um brilhinho. Eu vou deixar só luminosidade mesmo. Olha só, esses espaços livres,
Eu coloco a luminosidade. Vou fazer isso em todos os pontos. Aí eu vou fazer aqui uma circunferência, mais ou menos, representando o nozinho aí dessa fita. Vou passar o branco fazendo uma separação da parte de baixo da fita com essa parte que tá acima. Vou sempre espalhando bem esse branco, emendando ela bem, mas tendo cuidado para não crescer demais e não sumir com o ponto que eu preciso de sombra. Aí, eu também vou colocar a luminosidade para separar desse pedacinho de baixo. Pedacinho que envolve esse ovo. E essa região é maior também, vou levar a luminosidade. E será só isso. Se você quiser, você pode pegar o pincelzinho número 0 e dar uma arrumadinha nos contorninhos com o branco, para melhorar as separações dessa fitinha. Agora, para enfeitar um pouco essa casca desse ovo, o papel que cobriria a casca desse ovo, eu vou pegar a pintura dele, né? Um pouco de ouro metálico e vou sair colocando umas pinceladas. Colocando por aí umas pinceladas com esse ouro, com o tom ouro, para deixar um brilhinho aí em cima. Páscoa pede também um brilho, né? Igual o Natal. A gente pode usar um pouco de brilho também nas nossas pinturas de Páscoa, vai ficar muito bom. Eu vou aí, olha, marcando, são umas pinceladas mesmo que eu vou colocando aí por cima desse ovinho. O tamanho dessas pinceladas vai depender do tamanho do seu pincel. Você pode estar colocando umas pinceladazinhas com o pincel número 4, 6, 8, 10. Quanto maior o seu pincel, menos pinceladas, porque vai encher rápido. Os detalhes que vai ter em cima da casca desse ovo vai ser assim, grande e vai preencher rápido. E eu vou fazer esses detalhezinhos desse mesmo jeito para toda essa região que eu pintei com o verde bandeira. Para esse lacinho, depois a gente vai colocar uns pinguinhos com branco. Para a pintura desse outro ovinho, eu vou, olha, passar o amarelo limão, por toda essa região, livrando a fita e essas bolinhas. Vou encher tudo isso aí, amarelo limão. Vou pegar o laranja e vou sair colocando umas sombras aí em volta. Toda a região que eu precisar de sombra, eu vou colocar com o laranja. Esse cantinho aí eu enchi ele com o amarelo limão. Vou passar um pouquinho de laranja. Esse laranja, ele vai fazer uma sombra nesse em volta, para dar uma ideia de esfericidade para o nosso ovinho. E também vai ser usado como a sombra para essas fitinhas aí, né? Que tá formando esse laço aí em cima. Esse laço, ele tá muito caído para lá, vamos assim dizer. Então, eu não preciso me preocupar em fazer muitas marcas de sombra ou sombras correspondente a ele, tá? Olha só como eu vou pintando isso aí. Eu vou me preocupando em fazer direitinho esse contorno, não borrar um em volta, já tá todo prontinho. E esfumaçar esse laranja em cima desse amarelo limão. Se você não tiver o amarelo limão, você pode estar usando o amarelo ouro, canário, até o amarelo bebê fica bem. Pode substituir também o laranja pelo amarelo cádmio, por um vermelho que seja mais clarinho, tangerina. Não deixe de pintar por falta de uma ou outra tonalidade, substitua. Vou passar por essa lateral aí todinha também. Você nessa hora usa um pincelzinho assim que você tem um controle maior, né, de pintar com ele. Esse daí é o meu pincel número 6, ele tá bem cortadinho, bem lixado, ele tá ótimo para fazer esses contorninhos. Tinta só de um lado. Aí eu tô marcando um pouquinho a sombra dessa fita em cima desse ovo. Você pode estar pegando aí um pincelzinho número 0 para arrumar os espaçozinhos, olha aí no em volta, o pincelzinho menor, número 2, chato,
para você melhorar os seus contorninhos, principalmente nesses cantinhos onde tem essas bolinhas. Para a pintura dessas bolinhas, eu vou enchê-las todas com azul bebê. Vou passar o azul bebê preenchendo totalmente cada uma delas. Depois eu vou voltar aí com o azul turquesa com glitter. E vou sair passando uma camada em cima desse azul bebê. Se você quiser deixar o azul bebê secar antes, para depois passar essa camada de azul turquesa com glitter, vai ficar melhor. Se você não tiver nenhum tom aí com glitter, você pode estar colocando umas bolinhas pequenininhas com um pincelzinho número 0, uns pinguinhos de azul marinho mesmo, em cima desse azul bebê que a gente pintou. Também vai ficar bom, viu? Eu vou passar o glitter, ou o azul turquesa com glitter, em cima de todas essas bolinhas. E depois eu vou contornar levemente alguns ladinhos com o azul marinho e o pincelzinho número 0. Olha só, você não precisa fazer um contorno grosseiro lado a lado. Você pode fazer um contorninho assim meio partidinho, cantinho sim, cantinho não, com esse azul marinho, pincelzinho número 0. Você pode estar passando o azul marinho só na parte de baixo e puxando um pouco, fazendo um esfumaçado. Fica bem a seu critério, como você queira enfeitar esse seu ovinho, viu? Você pode pintar isso aí no tom e do jeito que você quiser. Olha só os contorninhos que eu vou fazendo, lugares mais grosseiros, lugares menos. Alguns lugares está contornados, outros não. Se você quiser contornar lado a lado também, fica bom, não vai ficar ruim. Se sua tinta tiver um pouco durinha, tiver difícil de fazer o contorno, separe um pouquinho dela, coloque uma gotinha de água e faça, que vai dar certo. Vai ficar bem mais fácil de você conseguir esse contorninho. Terminado essa parte aí dessas bolinhas, eu vou encher a minha fitinha com azul marinho. Eu vou encher logo essas partes maiores, mais livres. Você pode ir fazendo pedaço a pedaço. Eu enchi tudo isso aí, olha. Agora, eu vou vir com o branco, colocando luminosidade e brilho mesmo. Vou deixar uns excessos, dando a entender que tem um certo brilho nessa fita. Veja que eu espalhei bastante luminosidade, deixei uns excessozinhos aí de brilho. E vou fazer isso em todos esses pedacinhos. Se você tem um pouquinho de dificuldade com pintura, eu sugiro que você pinte parte a parte dessa fitinha. Se não, se você não vai, acha que não vai se perder, que vai dar para fazer com tranquilidade, aí você pode encher, por exemplo, todo o restante dela aí e ir detalhando. Eu vou encher todo o restante. Olha só, os excessozinhos aí em cima. Essa parte grande eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a luminosidade, vou distribuir excessos de brilho. Veja que eu espalhei bem, uma boa quantidade de branco e venho deixando os excessos. Vou separar aí em cima. Se você precisar, achar que precisa fazer algum retoquezinho com o pincel número 0, você faz. Vou encher tudo isso aí com azul marinho e vou vir detalhando. Se você se sentir um pouquinho perdida, pega o grafite e faça um risquinho aí, fazendo as separações, para depois você ir com o pincel passando o branco, tá bom? Aí, olha, vou colocando as luminosidades, formando o primeiro lacinho. Luminosidade, um pouquinho de luminosidade na parte de dentro. A parte de cima, a luminosidade será bem mais marcada, quantidade de branco maior. Mas eu tô preocupada antes de fazer, olha, separar todos os espaços dos meus laços. Aí, depois eu vou colocando a quantidade que eu quiser de branco aí, de brilho, quando tudo já tiver separado. Olha só. Agora, eu vou trazendo uma quantidade maior de branco. Eu vou espalhar esse branco inicialmente. Depois, eu venho deixando uns excessos aí em cima.
E isso, gente, eu vou fazer para todos esses pedacinhos. Vamos fazer juntas para vocês verem direitinho como foi feito. Lembrando que o enfeite da sua fitinha pode ser do jeito que você gostar. Aí você pode estar fazendo alguns detalhes em cima dessa fita. Se você estiver colocando aí, por exemplo, um branco metálico, um prata, ouro, fica bom. Algum tom assim metálico vai ficar bom, viu? Um brilhinho aí em cima vai ficar muito bom. Eu vou optar por deixar luminosidade mesmo, mais luz sobre a minha pintura. Só vou espalhando bem isso aí. De início, luminosidade. Pega um pincel menor. Eu peguei um pincel número 6, ele tá com pelo bom. Eu tô tendo um controle bom sobre o meu pincel e a quantidade de tinta que eu estou levando. Nem sempre o pincel que eu estou usando aqui na minha casa será uma referência boa para você aí, para você fazer sua pintura. Por isso que eu costumo dizer que você precisa pegar o pincel que você gosta, que você se sente bem em trabalhar com ele. Eu vou pegar o pincelzinho número 0, vou arrumar, olha, alguns cantinhos, os contorninhos, onde eu achar necessário. E assim a gente vai finalizar esse lacinho. Para o outro, eu vou colocar uns pinguinhos ainda com o branco. Vou deixar ele mais detalhadozinho. Veja que dá pra gente dar uma boa melhorada aí com o pincel número 0, separando mais essas ideias desses laços. E você vai fazendo esse arrumadinho aí onde você achar necessário, tá? Agora, pincelzinho número 0, ou qualquer um que tenha a pontinha do cabinho assim mais estreitinha, ou o pelinho dele mesmo, e você vai distribuindo, olha, uns pinguinhos de branco aí por cima da sua fitinha. Eu costumo colocar só no lado direito da fita, o lado avesso eu deixo sem, olha, tá vendo? Eu deixo sem as bolinhas. Só para a parte de cima da fita que eu coloco, a parte de baixo eu deixo sem. Mas você coloque também onde você quiser. Se quiser colocar na parte de baixo também, não vai ficar ruim. Agora, eu vou fazer umas folhagenzinhas, aí com verde oliva e o branco. Veja que eu puxei umas vegetaçõezinhas, umas folhinhas assim mais alongadas. E agora, eu tô pegando verde oliva e branco e tô colocando umas batidinhas, como umas avenquinhas. Não coloque demais, já tá bem colorido, já tá bem enfeitado. Eu vou colocar esse matinho aí atrás só como um acabamento para essa região, mas não precisa enfeitar demais não. Veja só, tinta só de um lado do pincel, puxei bem alongado essas folhagens para essa região, por sinal, tô passando até para cima do ovinho. Você pode colocar bastante, você pode colocar menos. Agora, eu tô vindo com uma porção de branco e de verde oliva pra gente fazer umas batidinhas, lembrando aquelas avenquinhas. Olha só, vou enchendo aí pequenos espaços. Eu não vou colocar por toda a região, tá vendo? Eu determino um lugar e coloco essas batidinhas, deixando aparecer tanto essa folhagem de avenca, quanto essa folhagem mais alongada, que seria outro tipo de vegetação. E dessa forma, gente, vai ficando aí o nosso desenho para hoje. Espero que seja útil. Beijos e até um próximo.